Chegamos aqui à primeira aula do treinamento, um prazer enorme ter você comigo aqui nessa aula. E nós vamos falar sobre os leilões lucrativos aqui nessa aula, começar a fazer uma pequena introdução, falar sobre o leilão oficial. Vamos ver também por que um bem vai a leilão. Vamos ver um pouco sobre os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais, aqueles leilões que ocorrem na justiça e fora também na justiça. Então vamos lá, com uma pequena introdução aqui, eu queria falar o seguinte: o leilão é uma forma muito antiga de venda. Se você pegar o histórico dos leilões, eles acontecem até mesmo antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo. E é uma disputa de ofertas para o respectivo bem. Então, o que que acontece? As pessoas ali, elas estão disputando, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, até empresas também podem disputar, estão disputando quem paga mais por um determinado lote. Né? O lote nada mais é do que o bem que está indo, ou o conjunto de bens que está indo a leilão. Então, nós notamos, né, que numa descrição do edital, e o edital é a regra do leilão, nós vamos ver isso aqui no nosso curso, é, a oferta de bens ela é feita de forma aberta para pessoas de forma geral, pessoas que têm, né, a sua capacidade civil em dia, possam arrematar bens em leilão, ou seja, pessoas que estão ali, têm seu CPF, têm sua identidade, têm a sua documentação, ou seja, a pessoa pode participar daquela disputa de bens, o que é extremamente lucrativo, porque em nenhuma outra forma de bem você consegue ganhar tanto como na área de leilão de imóveis, de leilões de bem geral. Né? Porque você consegue comprar um bem com desconto excepcional, com desconto de 50%, às vezes até mais, 60%, 70%, até às vezes até 80% em determinadas situações que nós vamos ver aqui no curso. E quem paga mais leva o lote. É uma disputa totalmente, vamos dizer assim, totalmente justa. Né? Não existe injustiça em leilão, porque todas as pessoas têm a mesma condição, os participantes têm a mesma condição de arrematar o lote. Então você vai estar disputando em igualdade de condições através de uma forma aberta, né, de competição. Né? E o leiloeiro, quem exerce aquela função, ele tem a técnica específica para levar o bem a leilão, porque ele está cumprindo um ato ordenado pelo nosso sistema legal. Tá? O leiloeiro é um leiloeiro oficial, nós vamos ver isso. Uma pessoa que está extremamente treinada, extremamente apta e tem sua matrícula deferida pela uma instituição, né, administrativa, para que ele possa fazer aquele determinado leilão. E o bem é sempre ofertado com grande desconto, o que é realmente o grande diferencial dos leilões, ou seja, o bem sendo ofertado com desconto excepcional, isso torna uma forma de venda extremamente diferente, uma forma de venda incrível que pouquíssimas pessoas realmente sabem como funciona. E você, fazendo esse curso aqui, você já está se diferenciando, ou seja, você já está atuando com grande diferença no mercado, tendo resultados excepcionais. E também uma negociação altamente rentável, ou seja, para quem arremata imóveis em leilão, o bens em leilão pode arrematar com desconto de pelo menos 50%. E o edital do leilão, gente, é a regra do leilão. Né? Vamos ler alguns editais aqui para vocês entenderem como funciona, mas aqui é a regra do leilão. É aqui que nós entramos em contato com o leilão, aqui nós vemos realmente como funciona o leilão, e aqui onde está toda a característica do lote que está sendo vendido, o horário que vai ser feito o leilão. Nós vamos analisar isso com mais cuidado numa aula específica, tá bom? Mas o edital do leilão é extremamente importante. E o que é leiloeiro oficial, gente? O leiloeiro oficial, ele é o profissional, tá, regido por determinado, regido, ele está, né, na verdade, ele está sob, né, um amparo legal e ele tem a sua matrícula oficial deferida por um órgão público. Né? E essa matrícula oficial sendo deferida, ele tem o credenciamento, tá? Ele está credenciado ou credenciada para realizar o leilão. Né? Então, pessoas do Brasil inteiro hoje se prontificam a se tornar leiloeiros, a gente tem até um treinamento específico sobre isso, para realizar o leilão público. Também é uma profissão altamente qualificada, uma profissão altamente rentável, uma profissão de pessoas que fazem a grande diferença no Brasil inteiro, aí, ofertando bens em leilão para realizar um leilão público oficial. Né? Então, somente o leiloeiro e não outro profissional, somente o leiloeiro, ele pode exercer
o papel de leiloeiro oficial. Ele tem que ter a matrícula deferida pelo seu estado, né, a matrícula deferida pela junta comercial. Ele é uma pessoa que tem todas as características para realizar, tem todo o treinamento, e tem a credencial, e tem a matrícula, ele tem a oficial para realizar o leilão. Não é qualquer pessoa que pode chegar e fazer um leilão, mesmo que ele seja de iniciativa particular, tá, gente? Mesmo que uma pessoa peça para que um determinado bem vá a leilão, ele não pode ir fazer isso com qualquer pessoa. Tem que ser com uma pessoa credenciada, tem que ser com um leiloeiro oficial, tá bom? Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Por que um bem vai a leilão? Né? Existem algumas situações aqui por que o bem vai a leilão. Primeiro, tá? Por interesse do proprietário do bem, por iniciativa particular. Isso aqui é muito comum, por exemplo, uma determinada empresa, como por exemplo, vamos botar a GM ou a Volkswagen, ou uma empresa de grande porte, uma empresa de telefonia, ela tem lá o seu quadro de pessoas, e ela tem também ali uma frota de veículos. Né? E essa frota de veículos já passou ali por 3 anos, 2 anos, e aqueles veículos eles têm muito uso. Né? E aí o que acontece? Para não chegar naquela época de manutenção, em que vai atrapalhar, né, o andamento do serviço, porque imagina o seguinte, imagina um carro, um veículo, ele tem que ser, ele tem que ir para manutenção porque ele está indo para, tem um problema mecânico, e ele tem que ficar parado ali 10 dias. Ali 10 dias já acabou, já diminuiu muito a lucratividade da empresa, e a empresa não quer que isso aconteça. Então ela leiloa aqueles veículos ali, a sua frota, para comprar nova frota e poder ter certeza que os bens estão indo, os bens que estão participando ali, que estão trabalhando, né, junto com as pessoas ali, os bens que estão servindo aquelas pessoas, são bens que têm a capacidade de operação máxima, né? Não vai dar problema, não vai dar defeito, está dentro da garantia. Então, por isso que essas empresas, geralmente, elas promovem o leilão através de iniciativa particular. Né? A própria empresa, ela diz o seguinte, olha, eu quero fazer caixa rápido, eu quero comprar novos veículos e eu quero que esses bens sejam vendidos com forma rápida. Imagina uma empresa pegar 500 veículos e botar no mercado para vender um por um. Né? Imagina o esforço que tem que ser feito. Já com o leilão é muito fácil, ele combina, pega um leiloeiro oficial, contrata um leiloeiro oficial, o leiloeiro oficial vai lá, realiza o leilão e pronto, já está aí definida a questão da venda daquele bem. Né? Por motivo de força maior, por dívida líquida certa. Né? Ninguém quer, por exemplo, ter que um bem seu vá a leilão para pagar uma dívida, mas no Brasil, né, a pessoa, por exemplo, deixou de pagar, né, deixou de pagar, ela tem que oferecer um bem à penhora, ou o Estado, através do processo judicial, ele levanta um bem e promove o leilão daquele bem. Ele lança, né, a chamada penhora, que você vai ouvir muito esse termo a partir do momento que você começa a trabalhar com leilão. Ele lança a penhora ela faz uma restrição naquele bem, a pessoa já não pode mais vender o bem, né, porque ele está penhorado através de um processo judicial, e até que essa força, até que essa penhora ela dê seja ao leilão, né, para que o leilão pague essa dívida líquida certa, esse bem não pode ser vendido. Então, geralmente, esse bem vai vendido em leilão, porque essa dívida não foi paga. Né? Então, vamos dizer assim, num caso normal, a pessoa lá tem uma dívida judicial, não pagou, a pessoa entra com o processo judicial para pagar aquela determinada dívida. Né? E aí, ou por expropriação de força de lei, quando a lei assim determina que o determinado bem vai a leilão, tá bom? Então, basicamente é isso. Nós vamos ver, claro, esses itens aqui com bastante tranquilidade, com bastante profundidade. Nos leilões judiciais, a gente fala dos leilões da Justiça Civil, Trabalhista e Federal, que são as três instâncias da Justiça de acordo com a competência de cada uma. Né? Aqui na Justiça Civil, a gente tem uma determinada competência, na Trabalhista e Federal, a gente tem outras competências, e a gente também tem os leilões extrajudiciais, que é o leilão da Lei 9.514 de 97 e o leilão da Caixa Econômica Federal, que eles se diferenciam um do outro também, e a gente vai ver numa aula mais específica sobre cada um deles, tá bom? Então, gente, é isso. Você também tem os leilões de hipoteca também. Acabei não colocando aqui, mas tem os leilões de hipoteca, que são os leilões que fazem parte dos leilões judiciais. Ele também tem uma característica, vou botar aqui os de hipoteca também. Hipoteca, tá? Para a gente
não deixar de estudar esses leilões também, ficar aqui lembrando que existe essa característica também dos leilões, tá? Então, para você que quer lucrar com leilões, esse tipo de conhecimento aqui é fundamental, né? A maioria das pessoas, elas não têm conhecimento muito específico sobre a lei, e você já se diferencia da grande maioria dos profissionais que estão trabalhando com direito, porque você, com leilões, né, lógico, com legislação própria, você vai aprender aqui as dicas, os truques de quem realmente tem sucesso com os leilões, tá bom? Parabéns por você estar aqui nesse curso, é excepcional saber que você está fazendo esse treinamento, tenho certeza que depois desse treinamento você está apto ou apta a lucrar de forma excepcional com leilões, eu tenho certeza que será um grande diferencial para você aí, que está começando a entrar nessa área, você vai já entrar com o pé direito, tendo aí resultados excepcionais com leilões, tá bom? Então vamos seguir no treinamento. Estou muito entusiasmado de passar esse treinamento. Eu tenho certeza que você também deve estar muito entusiasmado, entusiasmada de estar aí presente também comigo nessa grande jornada que a gente está fazendo aqui dos leilões educativos. Maravilha! Vamos lá, vamos em frente.